Oi, gente, Cari Silveira, aqui em um episódio especial e diferente do People Tech. Recentemente, a gente lançou uma comunidade exclusiva para líderes chamada Vanguarda. E um monte de gente perguntou um monte de coisa. Então, eu trouxe para me ajudar aqui o Rafael Miranda Mira, diretor de inovação e meu sócio aqui na Impulso, para que a gente possa responder todas essas perguntas que vocês estão nos fazendo e a gente desvendar esse mistério em torno da vanguarda. Mira, que bom ter você aqui. Massa, massa, massa. Vai ser legal aqui. E vamos lá, a gente vai fazer uma dinâmica aqui de tipo ping-pong. Então eu faço pego uma das perguntas das pessoas e faço para a Kari, depois a Kari pega a outra pergunta e faz para mim, a gente vai respondendo, complementando e é isso. Aqui é ao vivo e a cores. Vamos lá. Então, primeira pergunta, Sabatina. tipo sabatina. Primeira pergunta, sim, o que que é isso? No final das contas, o que que é a vanguarda, essa comunidade? Foi a primeira pergunta aí para Pronto, você, vamos cara. lá. A Vanguarda é uma comunidade que a gente criou recentemente e ela é exclusiva para líderes sêniores de empresas de destaque no mercado, de grandes empresas. E o interessante é que por trás de toda a construção da vanguarda, a gente tem uma ideia de quebra de paradigmas e redefinição de futuro. Então a gente foca muito em um pouco de ousadia, mas ao mesmo tempo colocando um pé no dia a dia, nada romântico da gestão dos nossos times, das nossas pessoas, das nossas empresas. Então, no final, a Vanguarda é uma comunidade exclusiva para executivos sêniores e empresas líderes no mercado. Massa, essa é massa. Vamos lá. E aí, de onde surgiu, Mira, essa ideia de criar a Vanguarda? Não, legal. Na Impulso, a gente tem uma comunidade de profissionais de tecnologia. A gente criou há mais de 7 anos atrás, 7 ou 8 anos 8 anos. já está fazendo 8 anos, uma comunidade baseada no princípio de organizações exponenciais. E hoje ela tem 150 mil profissionais de tecnologia lá. É um ambiente super colaborativo e a gente aprendeu muito e foi com o tempo criando muito mais coisas lá para todo mundo. E aí a gente sempre tinha esse desejo de criar também uma comunidade para um outro perfil, que são as lideranças em si. E aí agora a gente está criando e colocando no ar esse desejo antigo nosso no, no mercado para ver o que sai disso daí. Não, e é massa ver, olhar para o passado, lembrar que a gente começou lá atrás com a comunidade, sei lá, de 5 pessoas, e hoje Sim. a gente tem a comunidade com mais de 150 mil profissionais de tecnologia completamente engajados aí, e estamos agora começando uma nova jornada e uma nova comunidade. Quando a gente começou, a gente primeiro começou no Trello, era uma listinha de pessoas, de cardzinho por pessoa no Trello. Depois a gente migrou para o Pipefy, né, milênios atrás. E E aí hoje já tem todo um já passamos sistema, pelo todo um ambiente. Slack, pelo Rocket. Pocket Qual é? Chat, Rocket Chat. Pois é. muita Já coisa, muita fizemos coisa. muitas experimentações. E com certeza a gente vai fazer muitas também agora na vanguarda. E aí, Sim, próxima sim. pergunta. Essa é um. Cadê, meu Deus? É uma que várias pessoas fazem, que é como surgiu, qual a razão do nome A Vanguarda? Então, essa pergunta é para você, cara. Gente, esse nome foi interessante. Para quem não sabe, Miri e eu somos casados e a gente mora aqui em Portugal. E, pois é, a gente já tinha rascunhado o manifesto, a gente já tinha pensado várias coisas, tinha muita coisa no papel. Só que não tinha nome, né? Já tinha passado por tudo. Líderes assim, líderes assado, liderança do tipo tal, tudo muito igual e sem graça.
E aí a gente estava nessa agonia de que nome a gente vai colocar nessa comunidade e tal. Temos que achar aquele tchan que tenha tudo a ver com o que a gente acredita. Tem um misto de inquietação, de ousadia, que olha o futuro, mas olha o presente também, porque líder é isso, né? A gente está com o olho lá, mas está com o pé aqui, porque não pode perder a bola daqui, tem a bola do futuro também. E aí a gente foi passar um final de semana no Porto, aqui pertinho, pertinho de Guimarães, porque um amigo nosso ia tocar, DJ e tal, e a gente foi lá. E ficamos hospedados num hotel chamado Vanguard. E a gente voltando da festa, tal, da apresentação do nosso amigo, eu falei assim, De noite, poxa, madrugada, nas ruas do de Porto. noite, de madrugada, passeando nas ruas do Porto. Eu falei assim, gente, e se o nome da comunidade tivesse alguma coisa a ver com o movimento de vanguarda, o movimento vanguardista? Aí comecei a pensar no Salvador Dalí, na Anitta Malfatti e tal, parará, tanta gente legal que mudou toda a perspectiva da arte. E tem muito a ver com o impulso também da gente dar uma quebradinha naquilo que é muito frameworkizado, a gente tentar de alguma forma olhar de um jeito diferente como os movimentos acontecem. E aí a gente ficou com isso na cabeça. Voltamos, né, na segunda-feira e começamos a trabalhar em cima desse movimento vanguardista e falou assim, pronto, tá aí. Né? Vamos na linha de a vanguarda, porque nada melhor do que ter um grupo de lideranças vanguardistas, né, que querem de alguma forma quebrar com o que está posto, imposto, né, o status quo e repensar e pensar o mundo de um jeito diferente. Surgiu daí o insight e o momento para o nome da vanguarda. Em resumo, surgiu de uma noite depois de um show de música eletrônica com um amigo nosso. Conectado com o nome do hotel. Isso, exatamente. Mas tudo a ver com os nossos valores. Então, tudo encaixado, tudo se encaixou e deu tudo certo. O que é ótimo, adorei, adoro o nome, adoro tudo, sou apaixonada. Vamos lá. Próximo. Vamos lá! E aí, Mira? Quando você olha para tudo que a gente construiu, qual é o propósito e objetivo real da vanguarda? Boa. É, falando de maneira bem concreta, a gente criar um espaço seguro para líderes experientes poderem fazer trocas de conhecimento e networking. É isso, de maneira bem pragmática. A gente, como líder, a gente está em muitos grupos de WhatsApp, principalmente. Então, a gente já faz parte de grupo de empreendedores, grupos de gestores, grupos de nichos, de pessoas de RH, de pessoas de inovação. Em geral, esses grupos, essas comunidades são muito legais, mas elas têm muita mensagem, muitas coisas acontecendo, e no final você está ali dentro daquele grupo de WhatsApp, as coisas giram em torno. Se você não está ali dentro dele, você não sabe o que acontece. E, e aí a gente acaba, então falando por mim, a gente acaba é, entrando no grupo uma vez por dia, olha as coisas, acaba perdendo alguma coisa, alguma discussão e tal. E aí a gente pensou em criar algo que fosse um pouco diferente, que sanasse principalmente as nossas dores de líderes, que era conseguir ter conversas significativas, profundas, dentro de um ambiente online em si, né, com pessoas de outros líderes de qualquer lugar do mundo, e de maneira rápida que a gente pudesse equilibrar tanto os espaços pequenos, com poucas pessoas conversando, mas tendo uma diversidade grande de ideias, de assuntos e de opiniões. E aí por isso que a gente criou a Vanguarda, ela tem uma série de características um pouquinho diferentes de outras comunidades. Mas o propósito real é esse, né?
Eu gosto de pensar também que chega um momento, quando a gente já caminhou bastante nessa esfera da liderança e gestão, que os livros eles são legais, eles nos trazem vários conhecimentos, conteúdos, insights, mas a gente tem vivenciado isso, eu principalmente a gente trabalha junto, então eu sei, eu tenho vivenciado isso, você também. Quando a gente senta para conversar com alguém, é completamente diferente. Né? Quando a gente senta para trocar sobre um problema, quando a gente senta para levantar um insight ou discutir algum conteúdo específico, isso acaba gerando muito mais valor e geralmente coisas que a gente consegue aplicar ou criar ou modelar mais rapidamente para as nossas empresas. E esse sempre foi um desafio nosso aqui, né? Então, como é que a gente consome conteúdo, interage em grupos, conversa com pessoas, conhece gente e rapidamente transforma isso em valor para os nossos times, para os nossos clientes, para as nossas pessoas, para nós. Então, acho que tem muito disso na forma como a gente modelou a vanguarda. Exato, porque é, quando a gente chega num determinado ponto de carreira, de experiência e liderança, é, os treinamentos de sala de aula e livros eles acabam não acrescentando tanto. E o que a gente Sim, absorve mais e aprende mais é com outras pessoas vivendo na prática e exercitando na prática os desafios de gestão. Então, esse é o grande objetivo, viabilizar que pessoas gestoras experientes continuem aprendendo e crescendo de maneira veloz, sem precisar, e de maneira também mais moderna, né? Sem precisar estar numa sala de aula, dentro de um curso de MBA, necessariamente, né? Então, tudo se complementa, então é mais um meio para a gente poder se manter atualizado e principalmente desenvolvendo relacionamentos, conhecendo pessoas legais sim, e criando amizades e negócios também. Então, que é o sim, objetivo. sim. Não, esse é um ponto interessante, né, da importância dos relacionamentos. E eu falo muito isso aqui no Pipotec. E o Pipotec, nesses 2 anos 2 anos, gente, já de 2 anos, gente, 2 anos de podcast, eu fui presenteada com muitas pessoas interessantes e que eu mantenho contato e que a gente conversa e faz mais coisas juntas. E isso é mágico, né? Essa conexão, essa construção de relações de verdade. E outra coisa que eu queria trazer sobre isso, de ter um espaço nosso de troca, e você falou em algum momento, Miriam, um espaço seguro, é um espaço que a Uhum. gente não tem nas redes sociais, por exemplo, Perfeito. né? Então, a gente posta no LinkedIn, conversa, troca, responde comentário e vai, interage, mas tem um limite de até onde eu posso abrir, de até onde eu posso falar, de até onde eu posso dizer e abrir informações sobre o meu time, minha empresa, sobre mim, sobre as minhas dores, né, como liderança. E o objetivo da vanguarda é justamente esse, é que a gente realmente consiga construir uma comunidade que a gente tenha essas pequenas trocas e a gente encontre esses pares e a gente puxe alguém para conversar e consiga gerar essas conversas que eu chamo de memoráveis, que a gente vai conseguir no dia seguinte já pensar, refletir, aplicar alguma coisa. Exato. Não, você tocou esse ponto é bem importante mesmo, que é nas redes sociais a gente tem esse limite, né, de não dá para, por exemplo, falar sobre um problema que eu tô tendo com alguma pessoa liderada minha e que eu não tô sabendo resolver sem expor essa pessoa. E quando você Sim, traz para um ambiente fechado, privado, com outras pessoas que têm experiências semelhantes, que já vivenciaram provavelmente experiências semelhantes, é mais fácil da gente falar um pouco mais, abrir algumas questões uhum, e sabendo que aquilo ali vai ficar ali, que a gente vai poder também, sem medo da gente se expor também, porque também tem isso, né? A gente já viu muitas pessoas com medo de falar sobre os seus problemas e até sobre as suas vulnerabilidades
porque Sim, senão ela vai parecer fraca perante o chefe, a chefe, e os colegas da empresa que trabalham. Então, a gente está tentando, pelo menos esse é o nosso objetivo, né? Criar esse espaço. Tem muitos desafios aí para chegar nele, mas tem, é o tem, tem. que a gente quer. E é interessante esse ponto, né, do quanto a gente consegue falar, abrir, ou pode, ou deve, e das vulnerabilidades, porque também entra em jogo uma coisa que eu acho interessante, é que é a ideia da liderança quase herói, né? Que a gente brinca que é uma liderança romântica, que o líder sabe tudo, vai fazer tudo, vai resolver tudo, e não, a gente é ser humano. Então, a comunidade eu tenho curtido bastante justamente por conta dessas trocas, né? A gente tem conseguido trazer esses desafios. Estou com esse desafio, consigo chamar alguém para conversar, então, de alguma forma, a gente encontra um par que está com a dor semelhante, ou já teve essa dor e conseguiu resolver ou não, né? Também tem isso. Tem dores que a gente não vai Sim, conseguir resolver. E aí, pensando em tudo isso, vamos, vamos lá então para a próxima pergunta. vá, Eu vou pergunte. fazer aqui para você. É... Kari, o que que é esperar? Ah, essa aqui a gente recebeu várias assim. O que que é esperado de mim como membro? Então, como é que funciona na prática? Então, muita gente falou, sim, mas e aí? O que vocês esperam de mim? O que que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a ter algum tipo de agenda ou de disponibilidade e tal? Como é que funciona na prática? Conta aí, Cal. Tá, eu vou falar como funciona na prática e aí falo das expectativas que eu acho que fica mais organizado. Hoje a gente, como é que a gente estruturou e como é que está estruturada a comunidade? A gente tem um chat lá no WhatsApp, estamos todos, já somos mais de 200 lá, e a gente troca. É interessante porque tem gente que compartilha reportes legais, conteúdos legais, tem gente que traz uma dor e vira e mexe alguém está colocando algo e a gente vai conversando ali. Além do chat, a gente tem uma ideia muito forte de, já até realizamos, né, só uma ideia, de fazer alguns eventos diferentes. Então, nós já tivemos uma talk online no mês passado sobre inovação com o Pedro, sócio fundador da ACE, e foi muito legal. Foi no estilo de perguntas e respostas, né? No estilo de me faça qualquer pergunta. Então, Pedro ficou lá e a gente foi perguntando, todo mundo conversando. Foi muito legal, porque era um espaço fechado, exclusivo. Então, todo mundo teve tempo e espaço para perguntar o que queria e o Pedro teve tempo e espaço para responder. Então, todo mundo saiu com vários insights interessantes. A gente vai ter agora em dia 28 de agosto, um novo evento, esse sobre cultura data-driven com o Rodrigo Yoshima. Então, super vale ficar de olho. Então, a gente tem essas talks mensais com convidados. Além das talks mensais, a gente tem eventos online. São pequenos encontros com grupos pequenos para a gente discutir alguma coisa que surgiu na comunidade e alguém levantar, ah, isso vale uma taça de vinho, ou pô, isso vale um café. Então, semana passada eu fiz um encontro com um grupo de pessoas e a gente discutiu sobre o desafio da gente lidar com lideranças que não performam, que não estão performando bem. E foi legal que a gente não foi na linha do tem que fazer PDI, tem que dar feedback, não. A gente já foi na linha do não sei mais o que fazer. Já lancei mão de todas as minhas ferramentas e estou nesse cenário agora. Foi uma conversa muito legal, cheia de insights, e como era um grupo pequeno, né, e com experiências diversas também, a gente pôde trocar de forma bastante profunda. Além disso, é, a gente quer muito fazer eventos presenciais no futuro breve e o one-on-ones também. Então, esse é um ponto também legal. Dentro da nossa estratégia, a gente está criando uma estratégia de matchmaking para as pessoas se conectarem, para elas se conhecerem, para a gente poder aprofundar os relacionamentos.
Por que grupos pequenos? Porque em grupos pequenos e grupos menores a gente consegue falar o que Mira falou, fazer o que Mira falou, falar um pouco mais sobre nós, trazer mais os nossos desafios. E em grupos muito grandes a gente não tem tanto espaço para isso. Então a comunidade ela foi desenhada dessa forma. Kari, precisa estar em todos os lugares? Não, né? Você, membro, vai poder escolher o que, que mais te atende em determinado momento da sua semana, do seu mês, do seu momento. Você pode estar, por exemplo, só no chat, acompanhando as discussões, ou, poxa, você super curte discutir no chat? Vai lá, discute no chat, conversa com as pessoas. Você é uma pessoa super focada em produzir conteúdo e gosta de compartilhar conteúdo, pode fazer isso também. Se não, o chat não é sua cara, mas você adora eventos, tem espaço para você também. Você não precisa estar no chat, você pode ir para os eventos. Então, você pode participar de eventos pequenos, como esses pequenos encontros. Você pode, não, eu quero participar só das talks com os convidados, né? No formato diferente. Você pode também. Então, no final das contas, é você que vai dosar a sua participação. Claro que o que eu quero, Mira, quer que você participe muito, que a gente troque bastante, mas a gente entende também que cada um tem o seu ritmo, que cada um está num momento diferente, cada um tem uma semana mais louca ou menos louca, em momentos diferentes da vida. Então, no final, é você contribuir com o seu tempo do jeito que você considerar mais interessante e principalmente usufruir da comunidade, né? Sem ficar nessa questão do é obrigatório. Não, não é obrigatório. A gente quer que você curta, veja valor, contribua e participe dentro da medida, da sua medida. Né, dentro do seu possível. E a gente modelou as coisas de forma a ser muito, muito fácil poder só, entre aspas, assinar assuntos que a pessoa quer se envolver ou quer consumir. Então, dentro do WhatsApp, por exemplo, a gente usa o recurso de comunidades, né, que é um recurso do WhatsApp. Então, tem canais diferentes por assuntos diferentes que a pessoa ela pode, por exemplo, não estar no canal geral, que aí tá todo mundo lá, que a gente chama que é o café virtual, que é tipo uma sala uma sala de convivência que todo mundo pode falar qualquer coisa e tal, e tá só num canal específico. Isso a gente está evoluindo a comunidade para ter, na medida que os assuntos eles vão emergindo do grupo, a gente fala, isso aqui é um assunto legal para ter um canal específico, e aí só quem quiser estar naquele assunto vai lá. É a mesma coisa que não gosto, já estou em muitos grupos de WhatsApp, eu já estou em muitas coisas, não consigo mais acompanhar. Beleza, pode acompanhar só por e-mail as notificações dos eventos. Em breve a gente vai criar um ambiente também. Quero ver só os conteúdos em que os resumos das discussões, então a gente está criando isso agora também. Então, tem um espaço web em que a pessoa pode ir lá e olhar esse resumo do que foi discutido naquela semana, naquele mês, e ter acesso às agendas e tal. Então, a gente começou há pouco mais de 2 meses, já somos 200 líderes, e a ideia é ter mais pessoas para a gente poder ter massa crítica, mas sem perder os espaços pequenos. Então, esse é o desafio que a gente trouxe para a gente, de ter muita gente, mas gerar uma experiência de cafezinho entre grupos de pessoas, né? Então, o matchmaking, por exemplo, é uma forma que a pessoa pode dizer, eu quero participar do matchmaking. Beleza. Aí ela vai entrar num fluxo que aí vai sortear pessoas para duas pessoas para se conhecerem, conversarem e trocarem experiências. Simples assim. Não quero isso, beleza. Você disse que você não assina o matchmaking e tá tudo certo. Então, pode não querer fazer parte agora, mas vai querer experimentar depois. Quero experimentar uma vez e gostei, vou continuar. Depois, não tenho tempo nesse próximo mês, beleza. Então, é um formato bem flexível. Muito bom. Também a gente vai descobrindo, né? Sim. Aos pouquinhos a gente vai tendo sempre novas ideias, mas esse é o grande desafio. Como é que a gente, com muita gente, a gente gera esses espaços de experiências quase individuais para que as pessoas realmente criem relacionamento e consigam conversar bastante.
E aí, no final das contas, tem custo? Essa pergunta todo mundo faz pra gente, né? Não, não tem custo. A estrutura da Vanguarda, a gente criou, assim como a gente criou a comunidade de profissionais de tecnologia há 7, 8 anos atrás, a gente criou ela originalmente gratuita e ela continua gratuita. A Vanguarda, a gente está criando ela gratuita e a princípio ela vai continuar gratuita também. Pode ser que eventualmente se pense em monetizar a Vanguarda? Pode. Então, assim como era possível pensar em monetizar a comunidade também de profissionais de tecnologia, mas a gente não fez. Então, o nosso foco é muito. A estrutura da gente é community-led growth, né? Então, criar comunidades bacanas em que as pessoas queiram estar lá, extraiam bastante valor de estarem na comunidade, naturalmente elas vão ficando melhores e a gente consegue fazer com que tudo dê certo e equilibrar as contas disso tudo. Então, esse é o, esse é o mindset da gente desde o início da Impulso e a gente está mantendo esse mesmo mindset aqui na Vanguarda. Tá bom. Próxima pergunta, tá? Como posso me juntar à comunidade? Tem critério para participar? Como é que funciona? Ah, essa também é outra que a gente recebe um monte de vezes. Gente, para participar é muito fácil. Entra no site avanguarda.com, tem um formulário bem curtinho, você preenche. É curtinho mesmo, não estou brincando. Esse é curtinho. Você preenche e vai passar por um fluxo nosso. Por que, cara, passar por um fluxo? A gente criou essa comunidade exclusiva para lideranças com bastante experiência. Então, com esse formulário, a gente dá uma olhadinha no seu perfil, nas suas respostas, tal, e dessa forma a gente consegue ver se você tem bastante experiência, se você, por exemplo, já liderou times grandes, empresas grandes também, quanto tempo você já tem como líder? E por que isso? Justamente para a gente ter um grupo um pouco mais coeso no sentido de experiência, diverso em pessoas, experiências diferentes, mas coeso em tempo de experiência, de certa forma, em tamanho de experiência. Então, líderes com bastante tempo de experiência, com experiência com times grandes, empresas com desafios grandes também. E com isso a gente também consegue modular as discussões para que a gente não, de certa forma, tenha discussões pouco profundas, porque o que a gente quer é justamente uma comunidade diferente, né? Que a gente consiga ter ali aquilo que a gente não encontrou no livro, aquilo que a gente não encontrou no curso, aquilo que a gente não está encontrando nas redes sociais e a gente vai encontrar nessa comunidade. Então, tem um pequeno formulário, poucas perguntinhas, você entra no fluxo e a gente analisa o seu perfil, você recebe um e-mail dando tudo certo com o link. Recebe um e-mail sempre, mas dando tudo certo já recebe o link do nosso WhatsApp para você entrar e fazer parte, né? Ou o e-mail fazendo parte sem entrar no WhatsApp, como a Mira falou, que também pode. E aí algumas pessoas falam assim, mas e eu não sei se eu tenho experiência suficiente para poder submeter. Submete mesmo assim. A ideia é que a gente tem recebido as pessoas. Sim, tem pessoas que nesse momento não estão sendo aceitas dentro desse processo de seleção, que elas ainda não têm o nível de experiência compatível com o que a gente está setando para a comunidade. Mas, em função dessas pessoas que estão submetendo, tem pessoas que submetem que acham que não tem experiência, mas tem, então também isso é muito comum. Sim. E as pessoas que efetivamente não têm ainda tanta experiência, a gente está agrupando e eventualmente a gente vai criar alguma estratégia com essas pessoas, seja de criar uma área separada dentro da vanguarda para elas, ou criar uma outra comunidade. Então, assim, ou em algum momento ela vai chegar naquele ponto e ela vai poder entrar.
Então, na dúvida, submete lá sua Sim, candidatura lá no sim. site e aí a gente consegue avaliar o perfil e tocar o processo com você. Mas você tocou num ponto interessante, né? Tem gente que realmente acha que não tem experiência, preenche o formulário assim, achando que não vai dar certo. E quando a gente dá uma olhadinha nas respostas, às vezes dá uma olhadinha lá no link e diz, poxa, essa pessoa tem tantas coisas interessantes para contribuir e a gente quer trazer essa pessoa para dentro da comunidade. Então, por favor, submetam, não custa nada, é bem rapidinho. E aí, Mira, vou te trazer uma pergunta. E a gente até já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas dá para a gente aprofundar. Que tipo de assunto a gente tem discutido lá, já para dar spoilers, né? Quem entrar não vai ver esses assuntos, pode ser que eles voltem, né? Vira e mexe, as coisas voltam. Mas vamos dar uns spoilers aqui do que a gente tem, sobre o que a gente tem conversado lá na comunidade. Legal. Tem assuntos diversos, né? Então, e eles são originados ou pelo, como a Karen falou, ou pelos eventos, esses talks que a gente traz com pessoas expoentes do mercado, como inovação, cultura de processo data-driven, e a gente vai todo mês trazer alguém bacana para conduzir um papo sobre isso. E a ideia não são palestras em si, são bate-papos justamente para as pessoas poderem trazer suas perguntas pro fórum. Tem o que as próprias pessoas trazem, e aí nesse que as pessoas trazem tem de tudo. Então já teve, por exemplo, um assunto até que eu trouxe, que era um desafio meu, que é sobre o impacto das IAs na empregabilidade das pessoas, e como que isso afeta, e aí disso saiu para questões, as pessoas discutindo sobre a questão de empregabilidade em si, questões sociais, também saiu para questões de business em si, de empresas que fazem terceirização e desenvolvimento de software, será que elas vão crescer ou elas vão reduzir no momento que a gente tiver agentes inteligentes como parte dos times de tecnologia da gente? Já teve questões sobre performance de líderes, né? Então é muito comum a gente ver assuntos na internet, nas redes sociais, sobre como medir performance, avaliar a produtividade das pessoas, dos times, mas como a gente está falando de pessoas diretoras, heads, C-levels, normalmente as nossas pessoas lideradas são outras pessoas líderes. E aí a forma de avaliar produtividade, performance é um pouco diferente. Então, falou bastante sobre isso, né? Então, o que mais você lembra, cara, de coisas que rolaram? Rolou o 4 dias por semana versus Boa, verdade. produtividade. Se trabalhar 4 dias na semana aumenta ou diminui a produtividade. Foi uma discussão intensa, porque vieram dados de vários lugares, né? Contra e a favor. A gente sabe que em alguns países, algumas culturas são mais fortes em termos de produtividade, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, vamos produzir, produzir, produzir. Diferente aqui da Europa, que tem uma cultura diferente, um pouco mais de qualidade de vida, saúde, bem-estar. Então, o foco é muito maior nisso. Então, a gente bateu um papo muito legal sobre esses dois olhares e como equilibrar. E se realmente esses 4 dias fazem diferença, se a gente não vai trabalhar, na verdade, 5 dias em quatro para Uhum. garantir a produtividade, né? E se esse modelo funciona bem. Teve Que um assunto, mais? lembrei que teve um assunto que foi bem legal que foi sobre, que são os reportes, né? Então, como essa foi uma consequência, um byproduct, né, da comunidade que eu pessoalmente não esperava e que está sendo muito legal, que é como a gente tem pessoas experientes e que estão em múltiplos grupos e diversos, tem líderes de RH, líderes de finanças, líderes de vendas, líderes de marketing, empresários, CEOs, e que estão em grupos diferentes, eles acabam todo mundo tendo acesso a relatórios
que são específicos desses grupos. E aí que normalmente não são divulgados na internet, e aí mais são divulgados nesses grupos. E aí, eventualmente, alguém traz para a vanguarda um reporte desse. E aí é muito, muito legal. Então, um que gerou uma discussão muito legal foi sobre a taxa de turnover em startups Muito durante bom. os 3 primeiros anos. Então, como que evolui isso na medida em que as primeiras pessoas que foram contratadas vão saindo e quando que praticamente todas as primeiras pessoas já não estão mais na empresa e como é que isso afeta o desempenho da startup e tal. Então, foi muito legal essa discussão também. E aí foi interessante porque a gente teve alguns olhares, né? A gente teve o olhar do, poxa, isso é ruim. A gente teve o olhar de, sim, uma startup precisa se renovar, mas se renovar até, né, o quanto ela se renova. Então a gente foi, de certa forma, não ficando na superficialidade desses assuntos. Em relação aos reportes, realmente já tiveram alguns reportes muito legais nesses 2 meses de vanguarda. Muito Sim. bom. E eu acho que é isso. Tenho aqui o pessoal aqui pediu para a gente deixar uma mensagem, então o que que você queria, cara? Deixa aí uma mensagem para líderes que ainda não conhecem a Vanguarda. Que conheçam, dê uma olhadinha no site avanguarda.com. Qualquer coisa, entre em contato com a gente lá no LinkedIn. É, E conheçam, né? Eu acredito muito em comunidades e em espaços de troca, cada vez mais. Eu acho que a gente, como empresa, nós, como empresários, aprendemos muito trocando com outras pessoas e, como líder também, eu aprendo demais. Cada vez que eu sento para conversar com alguém, cada vez que eu sento para olhar o texto de alguém, eu estou aprendendo um pouco mais. E a Vanguarda tem me proporcionado isso. Então, eu fico muito feliz em construir um produto que é para você, mas que é para mim também. Né? Então, eu tenho curtido, eu tenho colaborado, contribuído e aprendido bastante, e conhecido pessoas interessantes, o que é extremamente memorável. Eu adoro essa palavra. Massa, massa, massa. Vamos em frente. Vamos em frente. Beijos a todos, até o próximo episódio. Obrigada por assistir mais um episódio do People Tech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!